Bem-vindos a mais um episódio do Tomorrowcast, em edição especial do SXSW, nossa edição que é a mais acompanhada, a mais amada do ano. E hoje a gente tem o prazer de receber novamente uma super convidada. A gente vai falar de um dos temas que a gente mais ama, que é Creator Economy. E para isso, Rafa Lotto com a gente hoje, CEO da YouPix, para a gente falar do que a gente espera do SXSW, da Creator Economy e de tudo que vai rolar no festival. Eu sou Camila Tabaque. Eu sou Camilo Barros. Rafa, bem-vinda. Obrigada. A gente recorre a especialistas, né? Quando a gente traz o assunto e precisa elevar a conversa, a gente vai em quem domina o negócio. Na hora que tá gravando, porque agora antes era só fofoca. Só fofoca. A síndica da Creator Economy. Maravilha. Bom, então não vai dar pra fazer a pergunta tradicional de quem é a Rafa no fila do pão, porque isso você já respondeu. Então, eu queria saber quem é a Rafa no SXSW. Nossa, muito... aquela cuspir pra cima, né? Falava, gente, porque eu tava no mercado, eu fui marca há muito tempo, depois eu tive uma agência, mas eu tinha um pouco daquela coisa, por que essa pira todo mundo no SXSW se eu posso ver o conteúdo que alguém fez? Eu vi 200 downloads, eu não tinha essa... Então eu era essa daí na fila do SXSW. Mas aí o Pix fez, assim, a gente achou, até eu postei lá no grupo que a gente achou uma cobertura de 10 anos atrás do SXSW, que a gente estava falando do grande assunto do momento, que era os millennials, que agora ninguém quer ligar para os millennials, agora é a Gen Z. Curioso é que o que falam sobre os millennials é muito parecido com o que se fala hoje da Gen Z, mas enfim. Então a gente sempre esteve antenado, mas eu não era a pessoa que ia, nem quando eu era marca, nem quando eu era agência, e mesmo pra gente na YouPix, o SXSW, ele é muito amplo e você tem que pescar o assunto específico pra gente ter uma curadoria que seja pra nossa audiência, que é a Creator Economy, e nunca foi uma pauta, não tinha uma trilha exclusiva. Então a gente vai pescando os assuntos de social, de tecnologia, das plataformas, então era um investimento alto para um conteúdo que não era necessariamente... A gente nunca sabia exatamente se ia ter substância ali pra gente transformar em conteúdo pra cá, em aprendizado e tal. Mas a gente sempre teve essa coisa de ir a todos os eventos, mas a gente era mais a galera da Vidcon, né? Porque é o nosso mercado. O nosso SXSW é a Vidcon. É a Vidcon. Era, né? Não sei dizer mais agora. Mas agora o CEO e criador da Vidcon é palestrante da SXSW. Aí mudou tudo. Mas eu acho que o SX puxou um trem que foi de trazer a pauta Creator Economy para uma trilha específica. E aí foi quando eu comecei a ir, porque assim, se existe uma trilha no evento em que tudo que tem de novo, de discussão, de pauta emergente está lá, não tem como a gente não estar. Então eu virei essa pessoa que fui para um SXSW diferente de todo mundo, porque... Muita gente vai para lá com esse olhar amplo faz uma curadoria de vários assuntos que lhes são interessantes, tem um desafio de curadoria, e a gente não tinha um desafio de curadoria, porque eu ia lá assim, eu vou a todas as palestras da minha trilha, ponto final. Não vou desfocar disso, porque eu queria entender o olhar deles. E quando a gente conhece, assim, a Van me falou isso uma vez sobre a SXSW, e eu fiquei muito com isso na minha cabeça, que toda trilha emergente lá, toda trilha que é nova, começou como um assunto dissipado entre as outras coisas. E aí, eles vão entendendo a frequência que isso tem e, eventualmente, isso vira uma trilha que, às vezes, não tem muita atenção no começo, como foi a trilha de cannabis. Sim. E que hoje é psicodélicos. Que hoje é psicodélicos. Então, aconteceu isso com cannabis, assim, é um negócio tal. Corta para, em 2 anos, um mercado de bilhões no mundo inteiro, mudando lei, política, tudo mais para conseguir viabilizar isso como mercado. Então, eu aposto nessa escolha do festival de trazer a Creator Economy como é um mercado emergente, a gente precisa, ele não está mais pulverizado entre todos os assuntos, vamos concentrar aqui numa trilha em que a gente vai, inclusive, atrair as pessoas que têm mais interesse em falar sobre isso. E, de fato, o que aconteceu, o primeiro ano tinha meia dúzia de gato pingado, as salas vazias. No segundo ano, já tinha mais gente e a expectativa é que isso cada vez aumente. Então, hoje a gente já viu que tem muito mais... por exemplo, não tinha muito problema de sobreposição, porque tinha pouca coisa, né?
Agora já dá aquela história, puta, eu vou nesse. Fazer escolhas na programação como qualquer outra trilha. Então eu sou essa... Mas eu tô indo, de novo, tentando ficar focada na nossa trilha e pescar o que tem diluído, porque sempre tem por aí, mas vamos ver. Deixa eu te continuar nessa Rafa, então, na fila do SXSW, porque vou olhar do lado de cá, tá? Te acompanhando como a gente acompanha, porque a nossa referência é sobre a temática aqui. Você é curadora de um evento teu proprietário, então tem lá um monte de elementos que não tá só na Creator Economy, tá em isso. Eu tenho que produzir um evento, tenho que entregar conteúdo para onde o mundo tá olhando, como é que eu faço isso aqui? Sim. Tem todo esse olhar de mundo, né? O mundo tá mudando. Assim como a Creator Economy cresceu absurdamente nos últimos anos, tem isso, tem a cannabis, tem o desenvolvimento humano, né? A gente resolveu, alguns anos para cá, falar de uma coisa que a gente vinha esquecendo, que era a gente mesmo como recurso, né? De alguma forma. Você tem esse teu papel que eu brinquei aqui, de síndica da Creator Economy, que tem lá grupo no WhatsApp, que tem o próprio Pix, que você está fazendo uma cobertura em si ali dentro, né? Como é que é administrar tudo isso num evento que por si só ele é caótico, mas a gente já leva uma carga nossa também dessa loucura toda. O que tem aí na agenda? Eu acho que uma coisa principal que eu comecei a fazer com todos os eventos que a gente sempre vamos buscar conhecimento, só que ele virava uma caixinha para a gente mesmo usar nas nossas consultorias e até na curadoria dos nossos eventos e tudo. De um tempo para cá, a gente transformou em conteúdo, porque a gente entende que o mesmo efeito que tem a cobertura que todo mundo faz de todas as outras trilhas, a gente pode fazer para o nosso mercado. Então, eu também tenho esse papel de pegar o conteúdo, diluir, digerir e transformar em informação. Aquela rápida que a gente vai fazer na cobertura ali na hora que as coisas estão acontecendo, numa reflexão um pouco maior no e-mail no dia seguinte e depois num apanhado de tudo como aprendizado para um relatório e também para a gente trazer para as nossas consultorias, para as nossas curadorias. Então, eu vou com esse olhar do conteúdo, com o olhar de, o que tem de diferente num evento, porque a gente quer também fazer isso como dinâmica de evento, né? Então, experiência, patrocinador, ajuda muito, inclusive, a entender aonde que as marcas estão investindo, que marcas estão investindo na Creator Economy a ponto de estarem... Por exemplo, ano passado só tinha o YouTube de patrocinador da trilha Creator Economy, tinha um monte de patrocinador de outras coisas e só o YouTube lá. E aí você começa a conectar com toda a narrativa que o YouTube também estava criando na imprensa, nos produtos que estavam lançando, na maneira como estavam abordando as pesquisas que soltaram. Então, entendi que, começou a se tornar importante também para o mercado que antes também ignorava. Então, tudo isso serve também até de argumento para eu vender o meu próprio evento, né? Então, olha, o YouTube do Brasil, lá fora o YouTube, né? Estou dando o exemplo do YouTube, mas isso acontece... Tem essa correlação. E também com... a possibilidade de encontrar os nossos pares no resto do mundo, porque aí o Pix no Brasil, você brinca que a gente é síndico, né? Mas é porque a gente ocupa um lugar que é único mesmo, então que me possibilita ao mesmo tempo estar em contato com todo o mercado, mas também me deixa sozinha num lugar assim. Qual é a minha referência? Tô aqui sozinha nesse lugar. Tô aqui sozinha. E eu sempre vou com esse olhar assim, será que isso aqui que está aqui, essa pessoa que está aqui, ela é uma UPix da França? E eu vou encontrando esses pedacinhos. Então, o ano passado eu encontrei um cara que faz um evento de Creator Economy em Paris. E encontrei uma moça que é consultora de Creator Economy lá nos Estados Unidos mesmo. Então, talvez em fragmentos do meu negócio aqui, eu também... encontro um eco, e aí é muito maluco, porque você começa a conversar, os caras estão passando pelas exatamente as mesmas coisas muito parecidas, no mercado de informação, que ainda é muito imaturo, que tem muito dinheiro, mas ninguém sabe onde está o dinheiro, que tem um monte de problema reputacional, que tem um monte de tecnologia chegando, que tem a IA como ameaça. Então também tem uma coisa de... Se eu sou um farol aqui no Brasil, e eu vou lá e uma coisa muito diferente, eu sinto que eu estou errando em alguma proporção aqui, porque o meu papel é que nada me cause tanta estranheza, porque isso me garante que eu estou atualizada. Né? Então, ao mesmo tempo que eu falo, algo me surpreenda, por favor. Eu quero aprender alguma coisa que eu não saiba, eu quero ver alguma coisa que eu não conheço. E lógico que acontece, porque a gente não sabe tudo. Mas eu fico nesse papel, curadora
experiência de evento, relacionamento. É difícil, eu faço tudo isso mal. Daí eu fazer tudo isso pela metade. Imagina, jamais. Mas, e também eu tenho esse sentimento de... Eu quero buscar validação nas teorias que a gente tem aqui, sabe? Eu quero ter... Assim, será que o que eu estou pensando é só a gente que está pensando? E é muito legal quando as nossas teorias são validadas. Ou até quando a gente fala, putz, a gente está um passo à frente disso. Mas é isso que eu ia falar. Para você deve ser ainda mais difícil do que o teu par da França que você viu, porque você representa nesse papel isolado que seja, ou de um mercado como o Brasil a segunda maior creator economy do mundo, a primeira do Ocidente. Então você está inclusive nos Estados Unidos, onde você é maior que aquilo ali, né? E passa a ser essa referência. Então essa coisa do me surpreenda se torna ainda mais difícil. Primeiro porque você está no sul global, que normalmente não pauta o acontecimento do mundo para esses olhares, infelizmente, ali. Por outro lado, é isso. Você está olhando para o lado de cá do Ocidente, a gente fez China junto agora, recentemente ali, fomos olhar lá o Oriente, é um outro mundo, uma outra coisa, com outras proporções, está à frente mesmo dali, mas quando a gente olha para o Brasil, é a referência, né? A hora que a gente olha para isso. Então, essa busca... Mas acho que tem esse desafio que é que é um mercado diferente do nosso. E aí até eu tenho várias coisas aqui do que você foi falando, mas aproveitando para puxar isso, uma das coisas, acho que a gente fala muito de SX aqui, mas para quem né, é o primeiro episódio que escutou, que está escutando, não sabe como é que funciona, o SX tem diferentes perfis de conteúdo. Então, eles têm os keynotes, que são as grandes palestras, as featured sessions, que são as sessões que o próprio evento faz a curadoria. E tem mais outros, mas tem os painéis, que normalmente são temas mais emergentes. Sim. São coisas que não é uma palestra de 1 hora formatada, né? São pessoas discutindo. Então, normalmente são os assuntos que são mais de borda, que estão ainda começando a aparecer, ou que são mais discussões do ano passado. Vamos fazer um corte assim, né? Então, do que você viu o ano passado, que para você foi um assunto que foi interessante, que você olhou com esse olhar de isso aqui pode ser uma coisa que eu preciso olhar mais, ou que tá vindo por aí. O que teve esse olhar, assim? Isso é muito legal que você falou, da diferença do painel estruturado e da discussão. Tem muita gente que fala, eu não gosto de discussão, porque fica todo mundo viajando, cada um vai para um caminho, tal. Depende de quem é a discussão. Eu discordo, que eu acho que... A gente também. O que eu senti, vou dando exemplo, né? Você me perguntou do ano passado. O painel estruturado é muito legal para você tirar foto do gráfico, do slide. Ele conduz o seu pensamento, ele te deixa... Quem fez essa apresentação, ele está pensando onde que você quer... É onde ele quer te levar no final. Eu quero que você conclua isso. Normalmente eu sou muito bom, foda, tudo que eu faço é incrível. Olha aqui o meu case. Me compre. E que normalmente é o painel patrocinado. Isso que eu ia falar agora. Então, né? Então eu assisti uma lá, que era assim, um cara falando, olha que incrível, eu não preciso viver de publicidade. Assim, a plataforma que estava patrocinando ele era uma plataforma de solução de educação, para vender infoproduto. Gente, assim, mas eu sei que aquilo não é a realidade do mundo. Eu conheço esse mercado, eu sei que isso não é a realidade. Eu sei que ele pegou um exemplo e extrapolou. Então, vai ser um jabá. Um jabá bonito, com um creator falando bem, a oratória maravilhosa, mas era um jabá. Conheci coisas que eu não conhecia da plataforma. Beleza, mas então eu tenho muito essa, assim... já fui surpreendida também por painel patrocinado incrível, maravilhoso e tudo certo. Mas o que aconteceu no ano passado, nesses painéis, que é onde eu acho que é difícil que os 3 que estejam conversando consigam fazer uma dança que te conduza para algum lugar, inclusive a beleza que às vezes eles discordam e tal, é que tinha um assunto que não estava pautado em lugar nenhum, mas apareceu em 100% das conversas, que era o TikTok vai ser banido dos Estados Unidos. E aí você consegue ver o que o cara da agência pensa, o que o cara do TikTok de Londres, que estava falando de um outro assunto nada a ver, foi questionado sobre isso e o que ele achava. Inclusive, ele não podia achar nada. E dentro de uma mesma mesa, alguém que não tinha nenhuma relação com a plataforma falou uma coisa que todo mundo falou, ufa, que bom que alguém disse isso. As perguntas que as pessoas fazem no final, porque em alguns painéis eles abrem o microfone, dão a temperatura do que está
do que, por exemplo, os creators estão pensando, no nosso caso, eu fiquei muito de olho nas perguntas que eles estavam fazendo em cada um dos painéis, que muitas vezes é aí que se entende, putz, tem um problema aqui, tem uma coisa para investigar mais aqui na pergunta. Só que ele não é pronto. Então, você que está indo lá para aprender, você tem que ir com a cabeça de que talvez seja nessa conversa que você vai elaborar a sua tese das coisas ou você vai pescar alguma coisa para investigar mais. Mas nem todo mundo. Tem gente que gosta do coisa entregue com lacinho. Aí é o painel. Um negócio no lacinho feito para você. Ou um keynote mesmo, no palco principal do evento. O keynote é uma coisa que assim, eu não vou no keynote. Porque assim, todo mundo vai fazer um post no LinkedIn, todo mundo vai falar dele. O único keynote que eu fui foi do Jack, que é o presidente da... Ai, meu Deus. Do Patreon. Jack Conte. Que ele volta esse ano, né? E ele traz, inclusive, acho que isso é uma pauta interessante. A gente vai falar já da curadoria desse ano ali, porque ela traz alguns sinais que a gente quer certificar com você se esses sinais estão certos ali no que a gente está pescando. Mas o Jack Conte, ele começa, ele é o segundo ano dele na programação como keynote. Ele começa meio que fechando o evento naquela ressaca pós-South By. Eu perdi, por sinal. Ele fechou, foi muito legal. Porque a Creator Economy estava, né, no final da programação. E ele era patrocinador também, né? E tinha isso. E ele trazia um assunto que até então... ali no começo era um assunto novo, para trazer. Sim. E ele volta numa posição de destaque, numa trilha que ganha destaque na programação, porque ela ganha mais dias e ela vem para o início da programação, e ele é o principal keynote sobre Creator Economy e tá Sim. ali, né? E ele traz isso, ele traz uma plataforma que diverge de todas essas outras que a gente citou de alguma forma. Isso é o que eu acho que, assim, tá no pacote, que é assim, mas de novo, ele... O que tem de um ano para o outro de tão diferente? Porque, ao mesmo tempo que, sim, tem coisas... Por exemplo, uma expectativa que eu tenho de um ano para o outro é que a gente teve, não só no Brasil, mas um movimento no mundo inteiro do varejo dominando as conversas de afiliados e tal. Que eu não vi muito ano passado, mas aqui no Brasil isso já aconteceu no nosso próprio evento, nunca aconteceu na história da UPix, estava Amazon afiliados, Mercado Livre afiliados e Magalu afiliados. Assim, a pauta principal que eu quero trazer para cá é afiliados, e até ontem não era essa a história. Uhum. Não que eles não estivessem, mas estão todos dentro dessa... E a gente está vendo o mercado, a movimentação, os creators, enfim. Então, eu tenho uma expectativa que essa pauta apareça lá de alguma maneira. Eu vi um keynote escrito isso? Não vi, mas eu imagino que quando fala de modelo de negócio, isso apareça. Agora, será que tem alguma coisa de novo nesse modelo? Que a plataforma dele não mudou muita coisa, o algoritmo continua ganhando de todo mundo. Vamos fazer aspas. Explica para quem não sabe quem ele é. Patreon nasceu como uma plataforma de apadrinhamento. O que é isso? Uma vez que eu não consigo ganhar dinheiro, ou até mesmo eu estou ganhando dinheiro numa outra plataforma, mas eu quero fazer um conteúdo exclusivo, fazer eu tenho um podcast lá no YouTube, no Spotify, mas eu também quero vender um conteúdo a mais, uma newsletter, enfim. Ele criou uma plataforma para você apadrinhar o conteúdo de alguém, que começou simplesmente como uma transação financeira para você apadrinhar, e depois ele foi transformando, vou fazer um comparativo bem... Uma rede social paga, como se fosse isso. Que não é bem rede social, mas vamos dizer assim, uma plataforma paga para você consumir o conteúdo do creator que você quer. Que é muito legal a ideia. E inclusive, toda a narrativa dele na palestra do ano passado foi o jeito de você não depender dos algoritmos. Porque aqui, quem quer te ouvir, vai... né? Inclusive, eu sou um pouco... contra, eu brinco que são as marchas sensitivas da Creator Economy, de qualquer mercado, que decreta a morte de um monte de gente. Todo mundo mata alguém. Então era the death of the followers, né? Que é não precisa mais ter seguidores, porque na verdade o algoritmo funciona de outra forma e a solução para tudo é o conteúdo que a sua comunidade vai pagar para você fazer. Muito legal, mas não é bem assim. Então tem uma narrativa que joga para ele, que eu acho que se você não está muito ligado nesse movimento, você acredita mesmo que é isso que está acontecendo. Mas tem outros pares dele? Tem, aí apareceu um monte. Inclusive... E que cresceram muito no último ano. Inclusive as próprias plataformas. Porque hoje você pode ter um clube de membros no YouTube.
Então você tem lá seu vídeo uma vez por semana e a sua comunidade tem 2. Então ele também virou concorrente. É um modelo chamou a atenção. Chamou a atenção e que quando uma plataforma onde já tem o seu consumidor, qual que é o desafio de quem opera nesse modelo? É um desafio de captação. Uhum. Você pode ter um curso, uma loja, um que for. Você tem que fazer o seu cliente chegar até lá e querer passar o cartão de crédito. Então, ele tem esse mesmo desafio. Qual que é o desafio do creator para ganhar dinheiro com isso ou para ganhar dinheiro com curso? É que ele tem que pensar num modelo de atração e aí, em vez de ele estar discutindo, de repente, lá, a público, a marca, ele está discutindo o CAC. Quanto custou trazer cada pessoa para assinar meu podcast por R$20 por mês? Uhum. Ou qualquer coisa. E eles trazem um pouco dessa lógica de não publicidade, né? A lógica não ser ads, isso não contamina o algoritmo. Então, assim, é muito legal, mas o que hoje... Se você não conhece um pouco do mercado, eu acho que as pessoas têm a sensação de que as coisas vão sendo ou uma coisa ou outra. Então, assim, agora é isso, gente, é isso, todo o resto morreu porque os seguidores morreram. Não, o seguidor não morreu, ele não vai morrer. O algoritmo vai continuar tendo o seu papel ali e você tem uma alternativa, um modelo diferente, uma composição de coisas que vão tornando a vida do creator, talvez mais fácil no sentido de tenho mais opções de receita, mas mais difícil no sentido de que eu escolho para fazer. E o quanto isso é muito mais complexo do que meu conteúdo está indo bem e o YouTube está me pagando um dinheirinho para isso. Então, eu sinto que às vezes as coisas do nosso mercado tentam se vender como the next big things, sabe? Assim, como se a solução fosse simples, né? Como se fosse uma coisa só. E isso tem uma diferença, porque você vê, então, Patreon com Jack Conte ali, não mudou nada e tal. O mercado, a gente vê que esse mercado de contribuição direta da base de fãs cresceu, evoluiu. Sim. Mas tem uma coisa que a gente já vai chegar nesse assunto também, que é a diferença entre Brasil e Estados Unidos e o que os Estados Unidos ainda acredita, porque o evento é lá de alguma forma, né? Isso é uma das diferenças que a gente pode ver. O mercado nos Estados Unidos está caminhando mais para isso e a gente está encontrando outras opções. Eu acho que por um bom tempo a gente seguiu o modelo americano, assim. Até porque o nosso mercado é ditado pelas plataformas e elas estão operando lá, elas estão operando aqui, talvez com um delay de implementação de algumas coisas, tipo o TikTok Shop já estava lá há um tempo e no Brasil veio ano passado. Mas tem uma coisa que eu acho que é uma característica até do americano, assim, da maneira como eles são educados, que eles têm um perfil empreendedor, assim, que o Brasil não tem. Então, o Brasil é muito criativo, e muitas vezes eu vejo as coisas lá e falo, nossa, no Brasil, até mesmo em Cannes, eu tenho a mesma sensação, nossa, mas o Brasil é muito mais criativo do que essas coisas que vocês estão mostrando aí. Então, a grande diferença que eu acho que a gente vê muita coisa aqui que aconteceu por conta da criatividade e lá porque o creator tem um pensamento empreendedor que implantaram um chip na hora que ele nasceu. A criancinha está lá vendendo limonada na garagem. Na garagem. Que faz com que eles tenham até assim, eu acho que o repertório é um repertório mais empreendedor. Então, você vê, um americano, um youtuber americano, ele se apresenta como uma media company. E ele é um youtuber, no final da história, mas ele já está pensando em ecossistema, monetização. Então, isso é fértil para quem está pensando esses outros modelos, porque tem um creator que muitas vezes está pensando muito mais negócio do que criatividade. Então, ele não está nem aí. Já vi alguns casos, assim, não só lá. Olha, inclusive, no primeiro ano, teve um cara que depois foi meio criticado, assim, porque aquelas pessoas que foram lá com a visão romântica da Creator Economy, ele estava contando o case de um canal de gastronomia que ele vendeu por $50 mil, que foi assim, nossa, a primeira venda de um canal de YouTube. E aí, como é que você escolheu? Cara, assim, depois de sexo, receita é a segunda coisa que as pessoas mais procuram. Eu fui lá, fiz um canal de gastronomia e pensei em audiência. Eu fiz uma lista no SEO, que receitas são mais buscadas, zero romântico. Eu criei um produto de conteúdo. E eu acho que o brasileiro não tem esse pensamento. Todas as coisas que você vê dos creators que acontecem nasceram de uma paixão, de um olhar criativo para alguma coisa. Então, isso por si já é uma grande diferença, né? Que é fácil de sentir em qualquer campo, mas no nosso, que ser creator é ser empreendedor, essa matéria que a gente não teve na escola muda o jogo do mercado inteiro.
Por outro lado, tem coisas que o brasileiro é um case que, assim, é quase inexplicável. Então, o ano passado, inclusive, acho que o ano retrasado, não me lembro, eu também, nessas conversas que ficam não estruturadas, eu ouvi Cazé TV várias vezes. Tem um case brasileiro, Cazé TV, porque é um negócio que, assim, nem nos Estados Unidos não tem um modelo assim. Não tem um youtuber transmitindo a Copa do Mundo ou a NFL, seja lá o que for lá. Então, isso é isso. Eu vou lá, tipo, qual é o chip empreendedor que a gente podia trazer para cá? Mas, falando de como do nosso mercado, eu diria que, por força, as plataformas têm um papel importante na nossa, né, na Creator Economy. YouTube, mas o varejo tem cada vez mais importância. E o varejo brasileiro é muito inspirado no varejo chinês, que dita muita coisa na relação com o creator também. Então, ao contrário dos Estados Unidos, que eu acho que, questões óbvias, não olha para a China, eu acho muito como modelo, né? Um modelo, a gente está assim, o varejo vai transformar a Creator Economy no Brasil em muito pouco tempo num modelo muito parecido com o chinês. Que a gente falou esses dias. Essa é a nossa tese. Aí eu vou lá e fico vendo os americanos falando, tá, legal. Será que o Brasil vai ter a capacidade, que talvez a gente seja realmente um potencial para isso, que é juntar o que o americano está fazendo, olhar para o modelo chinês também, juntar tudo isso e criar uma outra coisa? E aí, você falou de modelo chinês, a gente falou de TikTok, e aí a gente entra numa outra discussão que sempre está muito presente no SX, que são os algoritmos. O SX é um evento que tem muito dessa discussão de qual que é o papel ético, como é que são essas relações, como é que estão as relações dessas plataformas. A gente viu o Zuckerberg há 2 anos, já não lembro mais, quase prestando contas ali sobre o que está fazendo, como é que está fazendo. O que você espera que surja nesse momento? E o que isso... Qual o paralelo que você faz para o nosso mercado brasileiro? Assim, o que a gente realmente olha aqui no Brasil? O quanto a gente olha para isso ou não? Eu estou curiosa para esse ano, porque eu acho que, além disso, tem uma camada a situação dos Estados Unidos atual, né? Em que as Big Techs têm uma relação... perigosa com o governo, perigosa do meu ponto de vista, assim, né? Do tanto de poder que se tem. Então, é uma discussão que vai rolar, que sempre está em todo lugar, mas que eu acho que na Creator Economy ela é menos acalorada do que em qualquer outro lugar. Porque se tem alguém que aprendeu a jogar o jogo do algoritmo, é o Creator. E ele se beneficia disso em muitos casos, né? Então, a maneira como as coisas estão desenhadas, muitas vezes, ditam a forma como o creator vai pensar o conteúdo dele. E aí, se ele não está pensando em todas as questões éticas e ele está só olhando para o dinheiro que ele está ganhando, né? Vou dar um exemplo que eu acho que, quando eu digo essa relação, eu não diria mais amigável, mas é uma relação de questionar menos, porque não está no papel... A gente até tem uma camiseta na UPix escrito funcionário do algoritmo, né? Porque, assim, o creator é um funcionário do algoritmo. Ele é o chefe dele, que não dá feedback, que não fala onde ele está errando, mas que pune ele todo dia se ele não criou daquele jeito. É uma relação de amor e ódio sempre, mas não significa que eu acho que o nosso mercado reflete tanto assim sobre isso. Tá lá a galera jogando o jogo e ganhando dinheiro e tá tudo bem entre aspas. E no Brasil, eu acho que menos ainda. Nos Estados Unidos, a gente... Enquanto estava todo mundo brigando e criticando o Zuckerberg, ele estava fazendo um podcast com o Colin e Samir, que são 2 creators muito importantes nos Estados Unidos, que falam de Creator Economy, e o MrBeast. E aí ele falando pro MrBeast, falando, o Mark falando, que se você te sentasse na minha cadeira, que você faria? E ele falou meia dúzia de coisas que, obviamente, o Zuck já deve estar fazendo, tanto que, em pouco tempo, eles lançaram algumas dessas coisas, por exemplo, faixas de áudio na sua publicação. No Brasil ainda não tem isso, mas... Então, é uma relação quase assim, patrão, como a gente faz para ganhar mais com isso? Posso estar... eu estou generalizando, que obviamente que a gente está questionando, mas eu acho que tem pouca movimentação...
política, tem pouca preocupação real com isso aqui no Brasil. Os creators são pouco articulados, não tem uma... Assim, a gente passou por isso há, sei lá, 4 meses. No final do ano passado, meio que quase no apagar da luz lá, estavam votando a lei lá do audiovisual, que taxa as plataformas de streaming, por consequência, as plataformas como o YouTube. Resumo da história você produz um vídeo no YouTube, que vira um inventário para passar uma publicidade, então o YouTube ganhou alguma coisa com essa publicidade e ele vai pagar um imposto em cima disso. Beleza, o YouTube paga imposto, enfim, né, todo mundo tem que pagar imposto, tá. Só que o creator, que foi quem fez o trabalho e que gerou o imposto, que vai virar um fundo para o mercado audiovisual acessar e produzir conteúdo, o creator não pode acessar esse fundo. Que eu acho a parte ruim da história. Assim, se vai taxar, não vai taxar, se é bom para o YouTube, se não é, talvez eu não consiga fazer nada por isso. Mas eu, creator, eu quero um pedaço disso aqui. Mas ninguém se articula. A gente escreveu, eu fiz vídeo, falei, vamos lá, vamos brigar para pelo menos... Ainda é uma indústria desarticulada. É tudo desarticulado. Né? Então, cara, se a gente não está conseguindo coisas básicas de regulação, por exemplo, de modelo de publicidade e tal, cara, discussão do algoritmo, no nível que a gente, assim, no nível dos creators que a gente tem, que são gigantescos e até as empresas, ou quem poderia articular por isso, eu acho que ainda é assim, cara, eu tô lutando aqui para sobreviver e ganhar deles, e eu quero estar errada, mas eu não vejo uma articulação assim muito... Apesar de que é um tema que aparece bastante na programação, né? Essa conversa sobre o algoritmo, que ele passa muito para esse lado da política econômica, né? De como é que tem esse direcionamento. Fala-se, inclusive, ali olhando para a trilha, traz a discussão sobre soberania do creator, sim, né? Versus as plataformas e tal. Ou seja, é um bode na sala, né? É um bode na sala, mas o creator que, em teoria, não sofre mais disso, todo mundo sofre, tá? Mas um creator que já tem um modelo maduro o suficiente para estar mais... Vou voltar de novo no MrBeast, né? Tudo bem, o MrBeast não é referência, porque ele é meio um caso único, mas ele, há bastante tempo, ele sobe as faixas de áudio no canal dele, 12, 13 faixas de áudio diferentes, de línguas diferentes. Então, só 40% da audiência dele é americana. Falando de inglês, né? O resto é tudo em outras línguas que ele sobe o conteúdo dele. Isso fez com que a monetização dele multiplicasse para a esfera global, porque ele não tem só a audiência dos Estados Unidos vendo isso, ele tem todo mundo. Isso dá um poder para ele dentro do algoritmo, porque ele está sendo recomendado mundialmente, em todas as plataformas, em todas as línguas, e uma possibilidade de servirem um conteúdo dele para alguém no mundo inteiro. Você acha que ele está reclamando do algoritmo? Você acha que é ele que é uma voz poderosa? Ou aqui no Brasil, qualquer um? Os grandes, quem está nesse jogo, não é quem está articulando para isso. Quem está articulando para isso, talvez aí o Pix está lá falando, tem alguma coisa errada aí, mas é quase que uma voz que está ali. Acho que é importante falar, todo mundo discute, acho que tem uma discussão no Brasil mais importante no sentido da saúde mental, da sustentabilidade de um negócio assim que, né, é tão vulnerável tal, do que vamos articular alguma coisa aí? Agora, eu acho que nos Estados Unidos tem uma conversa maior. Eu estava ouvindo lá um podcast falando que pela primeira vez estão sendo julgado um caso de uma acusação de que as plataformas fazem conteúdo para viciar os adolescentes e jovens. E vai ser julgado por como chama, um júri popular. Que uma galera que não entende nada, em teoria, né? Vou lá assim, você acha mesmo que o TikTok e o YouTube... O TikTok foi lá e fez um acordo com os pais da criança que estava ali né, que foi quem fizeram esse primeiro processo. O TikTok fez um acordo e o YouTube e a Meta estão ainda lá, né? Cara, assim, tá muito longe disso acontecer aqui. De ter essa quando acontece essa discussão é porque alguém fez merda, entendeu? Tipo, o caso do... Eu tô ruim de nome, né? Que bem-vindo conteúdo ao time. de pedofilia que... Felca.
Não, que o Felca denunciou, Que o mas Felca eu tô denunciou. tentando lembrar o nome do cara. Mas esse é bom a gente até esquecer os nomes. Exato. Eu tô ruim, hoje eu acordei tarde. Esse é bom a gente esquecer os nomes. Mas aí, quando a gente começa a discutir, é porque aconteceu alguma coisa que... nossa, gente, parece que esse negócio existe. é ruim, hein? Mas não passa sobre isso. Eu quero pegar esse ponto da saúde mental aqui. Segura ele aí, cara. Mas trazer um ponto que você está trazendo temas, né? E que você fala, a indústria ainda não é coordenada o suficiente para ter pautas conjuntas. Até se começou agora, né, os movimentos de associações, sindicatos e afins, tudo que o Brasil adora fazer e que a gente sabe que não é o melhor caminho ali. Mas não falta essa base de entender de fato uma profissionalização e entender de fato que para ser profissional não é que existe uma formação acadêmica, mas que existe bases para isso enquanto profissional, né? Porque o que está acontecendo é que a gente está, eu não sei nem o termo para usar isso, mas a gente está substituindo o profissional de cadeira por creator. E eu não sei se isso é estratégia de marketing ou é porque esse cara sabe mais daquela cadeira mesmo. E aí a gente vai ficar horas aqui elucubrando sobre essa temática. Ou se é isso, né? Tipo, não, creator existe... Aqui é uma escolha que se faz, né? Hoje, boa parte dos jovens escolhe ser creator ali como profissão mesmo, mas chega depois é uma indústria descentralizada, não organizada e tudo. E a gente vê, né, discussões sérias, né? A gente está falando de algoritmo de plataforma que interfere na vida das pessoas. A gente está falando de saúde mental que interfere na vida das pessoas, mas também na do creator, né? E... eu acho que tem uma característica brasileira da sindicalização das coisas e tudo isso está na pauta. Assim, precisa de... Eu diria que a gente precisa de profissionalização, não diria educação. Mas vou fazer um paralelo com... Eu acho que primeiro, ser creator no Brasil é uma ferramenta de ascensão, que tem uma mistura de entendimento de que nem ser famoso da Globo, né? Ir pro BBB. Tem um caminho que é ser influencer me deixa ser famoso me faz ser famoso me dá dinheiro, acesso, alguma coisa que eu aspiro. Que nem você jogador de futebol e tal. E tem um outro pedaço, que talvez seja uma coisa que a gente ainda está construindo, que é ser creator é um empreendimento. Poderia ser, sei lá, quando eu saí da faculdade e não existia nenhuma empresa fazendo site, teve uma galera... Quem eram as pessoas que faziam site? Não tinha alguém formado em fazer site, mas virou um business em que muita gente foi empreender. Criaram agências e tal. É parecido com isso. É parecido com as pessoas que começaram a criar aplicativo e virou um mercado, né? Criou um unicórnio e vendeu e deu tudo certo. Então, a Creator Economy é muito mais parecida... é muito parecido com o empreendimento, que precisa de um monte de habilidade de quem empreende, mas tem uma língua que é a língua creator, que a pessoa, se ela tiver isso, talvez um recurso mais fácil de começar. Ao contrário do cara que eu falei lá, ele foi lá, olhou, viu que receita era o que mais tinha coisa, e criou um business. É como se ele tivesse pensado, vou criar um aplicativo, só que em vez desse aplicativo, que ele deveria ser, sei lá, programador para criar, ele falou, vou pensar um negócio no Creator Economy, ele é um business. Então, ele é muito mais perto da gente pensar como a gente cria ferramentas de empreendimento ou cria ambientes empreendedores, como aconteceu com muitos desses empreendimentos. Sei lá, o Cubo do Itaú resolveu um dia que ia acelerar essa nova economia, que era uma nova economia que estava surgindo dos aplicativos, da internet, do digital, seja lá o quê. Então, eu acho que a gente é muito mais próximo disso. Então, qualquer iniciativa que eu olho assim, escola, faculdade, educação, sindicato, qualquer coisa que olhe para esse creator como uma força de trabalho de uma indústria... O modelo, sem dúvida, não está para trás, ele está para frente. Não é, porque o que é o modelo industrial? Formo pessoas na faculdade para trabalharem na minha fábrica, o torneiro mecânico, né? Não é isso. Assim como para fazer um negócio de sucesso, você não precisa ter uma profissão específica, tem lá um médico empreendendo e criou um aplicativo, sei lá o quê. Para ser creator, não tem uma profissão específica e o contrário também é verdadeiro. Qualquer profissão que você tiver, se você tiver a habilidade de criar conteúdo, você vai se dar melhor. Porque é o marketing já embutido no seu negócio, entendeu?
Não sei onde que estava a pergunta, para ver se eu amarrei, se eu respondi. Passava por isso mesmo, assim. Mas é porque tem uma discussão muito grande nos eventos em geral, e obviamente isso desemboca quando a gente olha a curadoria do South by Southwest, que é muito esse olhar pro creator que tem o caminho da profissionalização ali, que ele pode dizer, aí entre essas coisas todas que a gente no Brasil adora sindicalizar e fazer afim, mas é um creator que vira empresa, né? Que vira business e a partir dali ele vai ter as suas propriedades, um Mr. Beats da vida que a gente está falando, que é outro assunto que aparece bastante na curadoria, que são as gestões de IPs e como é que Sim. eu começo a diversificar sobre a minha própria marca e não depender de algoritmos, plataformas e afins, né? Então passa por aí, tá tudo certo. Mas acho que a gente precisa voltar na questão da saúde mental. Que foi um tema que surgiu muito forte no ano passado. Acho que já estava ali dentro dos... como tema mesmo, né? Porque é isso que você falou, assim, às vezes surge nas conversas e acho que alguns anos antes vinha muito essa preocupação de sobrecarga, de como é que você lida com tudo isso. O ano passado surgiu, e aí como tema, né, a gente tinha inclusive nos palcos principais grandes nomes, inclusive Michelle Obama ali trazendo o tema de saúde mental. Mas dentro da Creator Economy a gente vê que já é um problema muito grande. Dei até uma palestra sobre isso, falando dos números que a gente tem na Creator Economy em relação à saúde mental, quanto que isso é preocupante. Mas ainda é uma discussão que me parece muito... que passa pela tangente, assim, a gente aborda, a gente fala um pouco, fala dessa preocupação, mas ainda vi muito pouco no ano passado falando sobre quais são as principais formas de atacar isso, o que tem que passar a acontecer para que isso seja endereçado. E aí, quando você está falando sobre o creator ser um empreendedor, vem uma sobrecarga ainda maior que eu não sei o que eu preciso fazer direito, de repente eu tenho que passar a faturar, eu tenho que emitir nota fiscal, eu nunca vi isso na minha vida, eu tenho que fazer contabilidade, tem marketing, planejamento, não é só criar um conteúdo solto, eu preciso ter equipe, como é que eu faço gestão, liderança, e aí vem uma sobrecarga ainda maior, que parte das nossas grandes discussões de saúde mental é exatamente essa sobrecarga e como é que a gente aprende a gerenciar isso melhor. Sim, e eu acho que tem muitos caminhos dessa discussão, né? Inclusive, dessa pauta tem que começar antes, né? Que sei lá, movimento desconecta, tira o celular das crianças na escola, retarda o máximo possível o consumo de redes sociais e a produção de conteúdo, porque eu sempre falo, tem dois momentos muito críticos quando uma criança recebe um celular. Um é o conteúdo que ela está consumindo e o segundo, que vem muito rápido, é o que conteúdo ela está produzindo. A brincadeira vira ser produzir conteúdo. Porque, assim, na pior das hipóteses, ela faz uma besteira e expõe a família. Na melhor das hipóteses, na pior, ela vai presa, entendeu? Ou coisa parecida, porque a criança não vai presa. Mas, então, tem um monte de coisa que eu acho que, de alguma maneira, é endereçado, mas não dentro da Creator Economy. Como sociedade, a gente está discutindo isso e que interfere nisso, obviamente. Mas justamente porque o cara... E aí, tudo que você falou do empreender, se ele está empreendendo na Creator Economy ou não, ele tem todas essas dores aí. Que todo empreendedor tem. Eu tô aqui pensando, será que aquele cliente fechou aquele negócio? Porque se não fechou... faz parte. Era muito mais tranquila a minha vida quando o salário caía todo mês. E eu... beleza, se vendeu ou não vendeu, meu salarinho caía lá. Vendeu 200 geladeiras, 100 geladeiras, 1 milhão de geladeiras. O Urcon me pagava o salário todo santo mês. Não é mais essa a realidade. E eu sinto essa pressão. Saúde mental é uma pauta para qualquer empreendedor. Mas para o creator tem uma camada a mais, que é... Primeiro que esse é o produto dele, que depende de um chefe algoritmo que você não sabe. E tem uma camada a mais que é exposição, que é a vida dele exposta. Que o produto é esse. O produto é ele. E aí, em níveis diferentes, claro. E quando a gente fala de produção de IP, ele é também um recurso de menos dependência do próprio creator. Porque, que às vezes o IP é ele mesmo, mas quanto mais você pensar numa franquia de conteúdo que funcione... Se você subir... Na tua pausa, né? Eu vou dar o exemplo. O Mais Você, ele funciona se a Ana Maria sair de férias, né? Mas ela é a cara desse negócio. Ela que fez o Mais Você ser Mais Você, mas no futuro,
a Globo está lá pensando o que acontece o dia que ela se aposentar. Ou quando ela sai de férias, aí entra sempre um ou outro. É uma propriedade intelectual, né? É um IP da Globo que se desdobra em um monte de outras coisas, que tem um host, mas que se planejar direitinho, tem futuro independente dela. Beleza? Talvez, né? Como o Domingão virou do Hulk, como o Sábado virou o Caldeirão virou do Mion. Então, quando a gente está falando para o creator, e o creator está pensando em transformar o trabalho dele no IP, é também um recurso para isso. Se eu sou dona de uma empresa, e se isso se estrutura de uma maneira que, sim, a minha imagem é importante, mas ela não é a única coisa, eu estou planejando o futuro, o creator consegue pensar, tá ruim, mas pode melhorar. Uhum. Eu consigo olhar para um futuro em que a minha marca é só um nome num produto. Só que isso aqui, assim, é lindo falar, é fácil acontecer. Enquanto isso, eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente tem uma pesquisa com o creator que a gente pergunta lá se já sofreu algum episódio, sei lá, de racismo, homofobia, hate, uhum. E se já teve um burnout. É assustador o número, eu não vou lembrar de cabeça, mas não é 5%. Era mais de 70%, se eu não me engano. Assim, considerando crise de ansiedade, né, outras, não só o burnout em si. O evento traz alguns até destaques da programação, como proteger a saúde mental, sua saúde mental como criador, e The Creative Power of Letting Go. Tipo... A minha crítica a tudo isso, assim, é muito fácil criticar, né? Não tenho resposta à solução. Não é uma crítica, mas uma constatação de tudo isso é que todos esses painéis vão falar do que você deve fazer para isso. Uhum. Eu não vi o painel ainda, mas eu acho que eles vão falar: eu me dou uma pausa, qualquer coisa. E aí o cara se olha e fala: não consigo, não posso parar. Que coloca no creator a responsabilidade de administrar isso, como se fosse possível, como se ele pudesse dormir, enquanto ele dormiu, acordei. Sim, 1 milhão de views. Não é, ele vai dormir pensando nisso. E ele vai acordar já tenso que não rolou, entendeu? Nem todo mundo é o Mr. Beast, que tem chocolates e hamburguerias rendendo enquanto ele tá fazendo outras coisas. Mas que passou por isso, né? Que passou por ele montar um formato, que é isso, depende da imagem dele, mas não só do que ele tá colocando ali na rede social, como é que ele tem um negócio por trás estruturado. Não é simples, é o que você falou, são poucos. São poucos. E aí você escuta ele falar, assim como eu escuto muitos outros creators que empreenderam e até que não quiseram empreender, muito legal, eu adoro o que eu faço. Enquanto eu estava fazendo só o que eu adoro, é legal. Só que aí ele estava contando que teve uma crise lá do fornecedor de chocolate dele, que descobriram que tinha trabalho escravo. Ele falou, eu me vi num dia tentando entender a cadeia do cacau. Que, sei lá, entendeu? E aí virou chato, é a parte chata do trabalho dele. Sim. Eu ouvi um podcast da Silvia Braz, que a Silvia Braz é uma potência, tudo que ela fala vende, ela tem 40 contratos vigentes com marcas, e ela fala, eu não quero um negócio. E eu acho que ela é sábia, porque ao mesmo tempo, se ela parar de trabalhar, se ela quiser tirar férias, ferrou, porque essas marcas todas dependem da imagem dela, então ela não está construindo um legado para o futuro rodar sozinho. E eu brinco com todo creator que é o lifestyle, assim, né? Tudo certo, mas uma hora você vai fazer propaganda da casa de repouso e da fralda geriátrica. Se a sua vida... Não é sustentável por si só, né? O negócio. Mas para muita gente, beleza. Como o ator vai virar a avó da novela. Exato. Tá bom. É um modelo também, não tem nada errado, mas para refletir nisso. Ao mesmo tempo que é um modelo que talvez não dure, mas se ela se planejar na carreira dela, ela vai guardar dinheiro suficiente para uma hora ela poder parar, diminuir o ritmo, sei lá o quê. E nunca precisou descobrir a trilha do cacau se ela inventar de fazer um chocolate da Silvia Braz, entendeu? Eu acho isso uma decisão sábia, porque é muito fácil cair no modelo assim, quantos produtos de beleza você tem hoje, de blogueiras de beleza? Mas muitos, a gente já fez um mapeamento, assim, tem mais de 30 facilmente. Quantos estão lá na prateleira da farmácia? Sei lá, tem busca suficiente no Google para se justificar como negócio, entendeu? Né? E nisso entra uma outra pergunta que aparece bastante forte na curadoria desse ano e que você comentou agora há pouco. Os Estados Unidos é difícil ele buscar o modelo da China, só que uma das coisas que a gente constata aqui, né, no nosso hiperfoco sobre China é que se tem uma coisa que é natural a mudança e ela vai mudar, é a precificação.
precificação e remuneração, né? Como é que as coisas estão acontecendo. Aqui no Brasil, a gente ainda olha muito para esse modelo de flat fee, de pagar o valor como um cachê, como se chama aqui, que é herdado do talento, é herdado do mercado de artes e afim. E a gente olha lá para a China pagando em GMV o cara que gera a sua venda e ele ganha em cima do exatamente o que ele trouxe de incremento ali. Obviamente, no meio desse caminho tem um monte de coisa ali. A gente teve aqui algumas conversas aí com outros players do mercado de Creator Economy, que é super contra os cálculos de mídia na Creator Economy. Outro lado que eu não tenho uma métrica, não consigo fazer. Então, estamos sobre essa discussão e isso aparece muito forte na programação, que é essa discussão sobre precificação e monetização. A gente falou aqui que os IPs são caminhos e novas saídas e tal, mas e esse modelo, essa mudança? Não é o 100% China lá, que tá todo focado ali no variável, mas o negócio já deixa de ser sustentável quando ele é flat, como é o modelo que a gente pratica aqui. O que a gente vai ver ali nessas discussões? Isso é muito legal. Apesar de não ser um assunto novo, é muito legal acompanhar como ele evolui. Porque as primeiras discussões sobre monetização vieram do modelo do YouTube. O YouTube foi o primeiro e ainda é o modelo mais consistente e eu diria claro de entender a regra é o YouTube. Você pode ter certeza que tantos de views, que aquilo dá tanto de dinheiros, mais ou menos, né? Lógico que tem uma flutuação. Mas a primeira vez que o YouTube mudou a regra de como monetiza, porque, enfim, né, mais pessoas monetizando, sei lá, enfim, alguém resolveu, vamos rever esse modelo de negócio. Eu lembro do Felipe Neto, num evento nosso lá, contando de quanto para quanto que foi o faturamento dele no mês. E foi assim, tipo, corta um zero, saca? Do final. Porque o modelo mudou, a regra mudou, então, sim, é um primeiro impacto. Então, essa discussão sobre se vale ou não vale, sempre rolou. O YouTube repassa 50% da receita de publicidade para o creator, no modelo de negócio deles. Da receita da publicidade que roda em cima do vídeo do creator, que tem um monte de outros modelos que não tem um creator no meio, então, não é que tudo que o YouTube ganhou metade foi, mas é um modelo que entende o creator como a ferramenta para ele ter inventário, para ele poder vender publicidade em cima. Por isso é importante que dá like, passa pra frente, indica, porque cada viewzinho que parece, e se aparecer a propaganda, assiste inteirinho. Assiste, não pula. Que monetiza, assim, alguns centavos, mas se você e todos os amiguinhos fizerem, né, dá pra pagar pelo menos o estúdio do podcast, sei lá. Exatamente. Então é importante. Então, junto com isso, vem uma trilha de discussão de monetização das outras plataformas, porque o TikTok tem uns modelos também não muito claros, não são tão consistentes. O Instagram não monetiza, nunca monetizou, não fala nada sobre se vai monetizar um dia, mas, ao mesmo tempo, é a plataforma de mais se fechar trabalhos com as marcas, então, meio que você precisa estar lá de qualquer jeito. E aí você vai adicionando isso, outras discussões sobre monetização, que aí a bagunça fica legal, porque primeiro, o modelo de precificação com marca, que passa por todas essas... eu cobro por view, eu cobro por conversão, eu cobro... E tem alguns modelos aqui de como você faz isso, muito inspirado na mídia, no talento, tal, que sempre falou, custa tanto dependendo dos seguidores que você tem, que já tem. E isso, assim, pode falar o que for, é impossível existir uma regra para botar na conta um modelo que participa. Porque tem muita variável que não tem na mídia, que é a autoridade do cara. Quer dizer, até tem, né? Assim, você vai anunciar numa revista de nicho, num jornal, num programa de nicho, ele talvez tenha um CPM mais caro, porque ele fala com uma audiência mais qualificada. Uhum. Agora, como é que você faz isso funcionar para um creator? É sempre um enigma. Além disso, tem que tipo de produção ele vai fazer. Que numa discussão de mídia, você está conversando com outra empresa que faz a produção. Se o filme custou 1 milhão ou 10 milhões, não tem nada a ver com o preço que é a mídia. Só que no creator está tudo junto. Então, o meu cachê significa a minha autoridade, a visibilidade que eu posso te dar e o que eu vou investir nessa produção. Porque pode ser que seja 2 stories na sala da minha casa ou pode ser uma puta produção que muitos creators estão cada vez mais conhecidos por serem super produtores de conteúdo de publicidade. Tem essa que já vira uma zona, e aí vem o varejo junto, que aí faz essa lógica toda se desestabilizar.
Especialmente quando, por exemplo, o TikTok, além da plataforma, ele é o varejo no TikTok Shop. Então, assim, é mais lógico que eu pague pela conversão óbvia, que é ROI. Você me trouxe R$10, eu te dou 10% desses R$10 e é isso, beleza e tal. Só que isso não vai resolver o problema da marca de construir marca, reputação, consideração, que precisa. Então, na China, quando a gente olha assim, pirâmide, fonte de receita da maior parte dos creators. Base da pirâmide, afiliados e todos esses modelos. Que é, inclusive, mais fácil de você começar a ganhar dinheiro, porque você não precisa que a marca te escolha, te mande um briefing. Cara, você entra lá no site, faz um cadastro, começa a divulgar produto, uma hora dá certo. É pronto, assim, vai magicamente. Mas, sim. Depois tem uma camada do creator que construiu comunidade, que é a autoridade naquele nicho, que não tem como ignorar, e que, como é que eu precifico esse cara aqui? Se ele é a maior autoridade, se ele fala do meu produto, se a Silvia Brás falar deste produto, quanto custa ela falar? E por que eu comparo ela com outra que tem a mesma quantidade de seguidor e não é autoridade no assunto? Qual é a mágica? E aí cada empresa, a gente faz isso, cada empresa que a gente entra, a gente cria uma lógica de como precificar isso daqui, porque tem um monte de outras variáveis aqui que entram, de onde vem o dinheiro, se a marca paga creator como verba de mídia ou não. Não, e essa estrutura, qual é essa estrutura que ela vai usar? Como é que ela vai montar? E aí lá em cima tá a celebridade. Que é o preço da celebridade? Quanto custa? Sei lá. Já vi marca cliente pagar 400 mil para uma global entrar no stand deles lá no... Você não lembra se era Lollapalooza ou qualquer um desses. Entrar, tirar uma foto e ir embora. E assistir o show no melhor lugar, que não era o camarote dele. Tem gente pagando, tá. E qual é a função dessa pessoa ali? Enfim. A conta vai ser o ROI também, né? Tipo, o que retorna desse investimento todo, mas considerando que existe uma pirâmide. Mas é isso. E essa coisa, o quanto vale esse trabalho, seja lá em que lugar, é meio parecido com a briga do quanto você paga pela corrida do Uber. Porque vai chegar uma hora... Tem uma demanda ali. Depende da demanda, depende de tudo. E eu ouvi isso... Meu marido foi numa pizzaria e estava ouvindo o cara falando e me contou que o motoboy estava falando assim, cara, entrou esse Kita e aí eles estão pagando muito para a gente aceitar as corridas. Então, o que eu estou fazendo? Porque eu sei que vai acabar... Já entendeu? É só para me pegar. É só para me pegar. Então, eu estou fazendo muito dinheiro. Eu vou fazer muito dinheiro aqui, porque eu sei que isso é só para me pegar. E depois eu vou vendo quem me paga melhor. Mas agora eu vou aproveitar. Então, tem uma disputa que é o CAC, que é o custo de aquisição do creator. Que todo mundo aqui está discutindo. A gente ainda está olhando do lado do creator. Será que vale o meu trabalho? E toda essa galera está disputando as mesmas pessoas para operarem no modelo variável, e elas vão ter que pagar bem, senão as pessoas não vão. Uhum. Ou elas vão ser tipo a China, que tem tanta gente, que cada um vai ganhar um pouquinho. E vai ser sustentável. E aí a gente tem uma classe média de creators que vai ganhar... Uma profissão. Uma profissão, e tá tudo bem. E que aqui no Brasil tem uma discussão muito... tipo, sou contra isso, sou contra aquilo, então... O creator que já vive de publi acha um absurdo o modelo que eu já vou trabalhar de graça, eu só vou ganhar no variável. Só que ele está comparando a realidade dele, que já construiu a autoridade, a comunidade. Quem está lá ganhando no variável não é o creator que poderia cobrar 30 pau numa publi. É uma manicure que pegava 2 horas de trânsito para ganhar um salário mínimo e agora ela faz conteúdo de esmalte na casa dela, sem pegar ônibus nem nada, e ganha mais. O produtor de chá na China vendendo a produção dele ali via redes e afins. Eu posso aproveitar e fazer uma pergunta para vocês duas ali, para a gente caminhar para o fechamento? É isso que eu ia falar, porque eu ia falar assim, que lista do que a gente falar ainda tem um monte. Não vai acabar. Mas eu queria falar que toca nós aqui, podcasters, que foi uma trilha que cresceu muito nos últimos anos no South by Southwest, que foi a temática de podcasts, né? A gente viu os podcasters crescendo, a gente viu o podcast nascendo no South by Southwest. Todo ano era o ano do podcast, nunca foi. E esse ano ele volta com tudo, ele ganha um palco do evento. A gente aqui não é o nosso ganha-pão, mas é a nossa forma de chegar mais perto também da nossa base e tudo. A Rafa com o Pix, a gente com o Tomorrowcast. Camila tem um lado dela que é o único conteúdo que ela fica em fila
no South by Southwest é para assistir podcast. É que tem as gravações dos porque podcasts. Porque são incríveis. E aí tem toda uma história por trás ali. Que é uma coisa que a gente brinca, né? Mas você vai lá pra ver um podcast que depois está no ar. Eu falo, sim, mas porque eu quero ver aquela pessoa especificamente ao vivo. Sim. O resto a gente vê depois, gente. Que vai de uma Brené Brown, que é o que você curte. Vai pra Laura Santos. Scott Galloway com o podcast dele. Mas esse ano, com o Steven Spielberg num podcast. Ele vai para o modelo podcast, né? Acho que todo mundo falou muito da presença dele no evento, mas pouco se viu que ele vai estar num podcast que vai ser gravado ao vivo. Como é que vocês enxergam esse movimento do crescimento do podcast, né? E a gente está aqui investindo nisso, e quem está assistindo está investindo tempo na gente, como modelo, no teu caso, como modelo de negócio, e como é que isso vem se desenvolvendo. E a gente vem aprendendo também muito pelo conteúdo que você gera ali, Rafa. Mas olhando para o evento também, voltando lá na primeira pergunta aqui que você busca lá em termos de formatos e tudo, a gente teve o Tomorrowcast presente em eventos agora, numa versão live que a gente começou a fazer também, até para trazer a dinâmica de entrevistas e tal. Podcast, como é que vocês estão olhando esse movimento? O que você assistiu ano passado lá? O ano passado, como podcast, eu assisti Brené Brown. Eu não consegui entrar em nenhum, porque era assim... Você não foi 2 horas na fila com a Camila. Camila passou lá e falou assim, cara, falta 1h30. Eu falei, tá tudo bem. Eu era a segunda da fila, eu falei, tá tudo bem. Minha preocupação é vê-la, porque acompanho ela, sei lá, 2019, a primeira palestra que eu vi dela no SX, e ela ainda não sai de Austin. Então, assim, falei, a única oportunidade que eu tenho para ver ela que não seja online é aqui. Então, tá tudo bem, vou ficar. Eu não acompanhei porque como fui focada na trilha Creator Economy, era assim, o que tem... Se tivesse um que por acaso também seria gravação de podcast, eu teria ido. Mas o que entrevista não é um creator? Então. Vamos nos colocar nesse lugar também. A gente fala tanto deles. Eu não sei. Você como né, você tem o seu podcast, isso faz parte do negócio, e eu acho que depois sim, provamos que o ano do podcast rolou, tipo, é um modelo do ponto de vista do creator que monetiza de outra forma. Ele e aí eu gosto muito de ver se tem dados porque ainda parece uma coisa meio uma caixa preta, no sentido de, tipo, ele talvez seja o formato onde o algoritmo ainda quase que... É o mais difícil. Interfere menos, não, ao mesmo tempo que interfere menos, ele é quase inhackeável, sabe? Cara, o conteúdo tem que ser bom, não tem jeito, porque é o boca a boca, muitas vezes, que faz ele acontecer, especialmente porque no Spotify isso é muito... não é a recomendação, não funciona, você não tem o feed. Parênteses que vai ter o co-CEO do Spotify no palco também. Sim. Será que ele vai falar sobre os modelos de monetização para... que tem a discussão do modelo de monetização para o Spotify, apesar que já tem, aqui no Brasil, inclusive, já tem. E acho que é uma camada a mais para todo o creator e tal, que tem a discussão do algoritmo, da descoberta, mas até no ano passado, uma das palestras que eu vi sobre podcast, eu não assisti, mas eu vi muito conteúdo sobre podcast, é que a principal plataforma para a descoberta do podcast no Spotify é o YouTube. Que é ruim no Spotify, descoberta. E porque no YouTube você está consumindo outras coisas que não podcast, e ainda tinha uma pesquisa que muita gente não sabe o que é. Quando... A gente sabe o que é um podcast, mas as pessoas estão indo, muitas vezes... Uma confusão do modelo. Ela fala assim, é um programa. Um programa de entrevista. Tanto que eu vi Quem que estava falando disso? Eu tenho um formato muito incrível, é um podcast lá. Tipo, o que o Jô fez há 30 anos. O que é o Jô Soares se não um podcast? Sim. Né? Só que na TV, enfim. Então, eu vejo... essa ferramenta, o podcast de conteúdo e todas as discussões, algoritmos, né? Agora, tem uma coisa que o podcast virou uma ferramenta de prospecção para qualquer executivo, para qualquer... Não sei se vocês têm essa... Muito. Essa baseada na minha própria teoria, de que, acompanhando todos os amigos que tem... Assim, gravar um podcast é uma desculpa para eu te chamar e, de repente, daqui sai um negócio.
E é legal para mim, porque eu tenho conteúdo, e para você, porque você quer dar uma entrevista, sei lá, numa situação... Então, eu queria ver algum conteúdo que falasse o efeito colateral, ou qualquer coisa, como o podcast virou uma ferramenta de negócio. Quase um LinkedIn. Tá aí uma boa pauta pra gente nos próximos, quando a gente for discutir o mercado. Porque acho que tem várias camadas aqui, mas sim, acho que assim, até uma pessoa esses tempos falou assim, porque você produz conteúdo. Eu falei, não, mas você faz podcast? Eu falei, se for... Mas é isso, eu acho que tem uma coisa que é... Normalmente quem foi pro podcast, agora tem mais gente indo, né? Tá se tornando mais comum. Mas no começo nunca se viu como algum creator. Porque talvez não seja você que edite, e você não tem que performar, além de fazer quase uma reunião de negócio. Porque o que nós estamos falando aqui, a gente podia estar discutindo sobre um projeto, alguma coisa... Então, talvez você tenha menos a sensação de ser creator, talvez isso tenha menos o compromisso de ser o seu modelo de negócio. Por isso que quando eu olho assim, cara, o podcast como ferramenta de negócio pode ter 0 views, mas se ele trouxe o lead que ele queria para lá, é muito mais importante. Mas talvez isso porque a gente tá num formato, e a gente tá mais acostumado com o formato de participar, que é um formato mais de negócio. E mesa casts da vida... Mas tem outros formatos surgindo e aumentando muito. O próprio da Brené Brown. Era ela e o Andy Roderick no podcast dele. Que são 2 pessoas, na teoria, famosas e a visibilidade disso. O que, para mim, é interessante acompanhar nos últimos anos é um pouco dessa maturidade dos formatos e para onde eles estão, para onde está indo, que era isso, não tinha monetização, não era nenhuma possibilidade, por isso que também não era Eu tenho uma dúvida que gerou uma banalização do conteúdo em muitas frentes ali, principalmente os mesacasts, né? Vale qualquer coisa de conversa. Aqui, eu acho que quem entrar no YouPix, que quer ver um podcast da Rafa com alguém, essa pessoa sabe o que ela vai ver lá e o que ela está procurando lá, então está segmentado. Tomorrowcast, a gente vem há anos construindo essa narrativa que é o que a gente faz como negócio, de alguma forma chegar de uma maneira mais democrática às pessoas, que não aquele papo de consultoria, que um documento e tal, a gente abrir a conversa. Mas acho que o modelo em si, ele teve até nessa abertura das plataformas ali, uma banalização do conteúdo, né? Tudo pode virar um conteúdo, tudo pode virar uma entrevista no podcast, né? Inclusive quando não é um podcast, né? Tem aquela galera fingiu que estava no podcast. Eu acho que tem esse olhar do negócio. Eu acho que se a gente for olhar numa escala de quem consome nosso conteúdo, tem lá aquele que só vê os nossos stories, que nem like não dá, tem o que nem vê nossos stories, tem o que consome nosso Reels de vez em quando, tem o que assina a nossa newsletter. Tá. A pessoa que ouviu até agora a nossa conversa, ama nós. Ou a conversa que a gente não tem, entendeu? Muito obrigada, inclusive. O nível máximo de engajamento que alguém pode ter com um podcast de negócio ou com um podcast que conte uma história, que seja lá o que for, que tem uma mágica, que a gente está falando de videocast e tal, mas o fato de você poder ouvir enquanto está fazendo outras coisas na nossa vida, em que a gente é multitarefa, também facilita o formatinho, né? Vamos maravilhoso. Ali, enquanto estou fazendo alguma coisa, então aumenta a possibilidade de alguém consumir seu conteúdo, e já é pensado para que não precise do vídeo para pessoa entender. Tinha um negócio no passado chamado rádio, que fazia esse rádio? Eu mandei para minha mãe um episódio do Não Inviabilize, da Déia Freitas. Aí a minha mãe falou assim, agora eu não vou lembrar o nome também, que eu sou ruim de nome. Ela falou, mas era tipo o fulano na rádio, que ele lia as histórias das pessoas. Exatamente. A Déia lê as histórias das pessoas e conta pra gente. É isso. É o rádio. Exato. Então, mas eu acho que o rádio não tinha essa camada. Tinha menos conexão, você não podia escolher. Uma conexão menos. E tem isso, né? À nossa disposição. Eu acho que é o formato que eu mais consumo conteúdo longo, é podcast com mesmo. certeza. Longo. Adoramos. É conteúdo longo, porque... Não me venha com 20 minutos. Stories é... Não, podcast que tem 20 minutos, é só a Déia Freitas que está autorizada, porque são casinhos. Só que ela produz tanto que tem bastante. Tem o tamanho do então caso. você pode ficar ouvindo o resto da vida lá.
Rafa, pra gente fechar, porque senão é isso. A gente fica falando aqui até o infinito e vamos fazer pós para depois discutir tudo que a gente viu. A gente tá começando o ano, hein, Rafa? Tem muita coisa nesse ano ainda pra gente viver hoje é o primeiro junto. dia útil depois do carnaval, então realmente começou. Mas se a gente fosse olhar aqui, a gente separou 5 movimentos aqui de tudo que a gente falou e do que a gente já estudou da curadoria, porque vai saindo coisas novas, então... Não... Eu fico meio evitando já fazer a curadoria. Eu olho, mas eu não escolho ainda, porque... eu vou mudar de ideia. Você pode fazer que nem eu, entendeu? Eu deixo o meu sócio fazendo, aí depois eu já faz a curadoria da curadoria. É isso, maravilhoso. Mas a gente tem 5 movimentos aqui que a gente separou, que então, creator como uma empresa, né, formal. A questão da propriedade intelectual, que a gente falou como um ativo. O algoritmo nesse debate político. A recorrência, né, como uma moeda e como é que vai ser trabalhado isso. E um último assunto aqui, que como é que a gente olha, de repente, para essa sustentabilidade financeira ali como um ativo estratégico para os creators. O que mais que você fala, assim, do que a gente falou, o que mais você falaria? Eu fico de olho nisso e mais nisso aqui também, que são temas, assim, para a gente dar de dicas para as pessoas que estão escutando. Eu acho que tudo isso, de alguma forma, tem uma relação com a marca, com as marcas, mas eu sempre fico de olho na maneira como as marcas estão usando como recurso. A Creator Economy não é só marca, mas parte importante do dinheiro que é movimentado é o dinheiro da marca. Então, quando eu falo que eu foco na nossa trilha, mas eu dou uma olhada, por exemplo, o que eu cisco lá fora é um case de marca que está lá na trilha de branding e é com Creator. Aí eu vou dar uma checada, porque não tem como, e quando a gente fala de monetização, a gente fala de uma menor dependência da publi e tudo mais, e de criar um IP que no final do dia vai atrair uma marca para anunciar, porque a gente roda e vivemos nesse mesmo modelo de publicidade, que é a publicidade que sustenta o conteúdo, seja o Jornal da Globo, seja o meu podcast, é a publicidade que vai bancar esse negócio. Tem a plataforma, tem outras formas, beleza, mas ainda tem. Então eu fico muito de olho na relação das marcas com os creators e as pautas de IA, que também são transversais para todos os mercados. Que é um tema que a gente não falou, mas que é muito forte sempre, a questão do uso da IA pelos criadores, né? A questão dos vídeos, das edições, de como é que ajuda a automatizar processos, e aí o que isso vira de problema também. Inclusive, eu não vi na programação, mas eu vi um creator que eu sigo falando que estaria lá. Eu não entendi se ele está na programação ainda, mas ele fala muito dessa história do como a IA possibilita que um creator monetize um faceless creator. Então, assim, eu quero contar uma historinha. Antes do creator, sei lá, preciso ilustrar a historinha, preciso ter recursos para que eu não vou aparecer, mas a história... Tem um monte de canal no YouTube, né? A história da Segunda Guerra. É um monte de ilustração, um monte de junta um monte de, sei lá, de recortes, de matérias, não sei o quê. Ou sei lá, Galinha Pintadinha, né? Alguém ilustrou e desenhou. Galinha Pintadinha é o maior IP do Brasil. É um case, juro, assim... É um case global. É um case global, que é muito por acaso que aconteceu, que eu acho maravilhoso, né? Que botou um vídeo no YouTube para mostrar para um cliente... Sabe? E aí, de repente, viralizou. Então, antes você precisava ser um ilustrador, né? Hoje, você, com um bom prompt, uma boa história que não elimina a criatividade de quem está pensando e tal, você pode ter um canal tipo Galinha Pintadinha que está ganhando dinheiro. E isso ninguém precisa saber qual é a sua cara. Né? Que é outra coisa que quando a gente fala para o creator será que o único modelo é botar sua cara no jogo? E olhar para a IA como uma possibilidade de talvez ou multiplicar seu conteúdo ou realmente... Achar outros formatos. Porque se você pensar, que nem o carinha do escolhi receita porque é legal, é mais buscado, de repente você tem um conteúdo que é seu, autoral, e faz uma fabriquinha de outra coisa. Que seja honesto, não seja fake news, né? Tudo mais que vamos botar aqui. Por que não? Então, eu vou dar uma fuçada nessas... Se tem alguma coisa de como a IA está modelando o negócio para creator também, ou como os creators estão usando a IA. Tem já algumas coisas que eu vi,
mas eu quero procurar nas outras trilhas para ver se tem... O que a gente consegue trazer para cá. Sim, acho que esse é o papel da IA esse ano, que a gente vai começar a ver ela como ferramenta mesmo. Que foi no primeiro ano, meu Deus, o mundo vai acabar, seremos todos substituídos. Para um outro ano, não é bem assim, regulação e nananã. E agora acho que assim, ó... Agora é case, né? Agora quem tá usando como. E como tá fazendo essa transformação. Rafa, iniciativas do YouPix, tuas para South by South, para que quem vai acompanhe, quem vai ficar também acompanhe. Sim, quem vai, entra no nosso grupo, que a gente tem um grupo lá de Creator Economy, que a gente tenta se encontrar, discutir, né? É bem provável que a gente tenha um meetup desse grupo lá. Eu estava falando aqui no off que tá difícil só o lugar. E tem um agravante, né? Porque a gente tinha pensado, a trilha de Creator Economy acaba dia 15. E a gente pensou, vamos fazer um meetup logo que acabar. Só que é a final do Oscar. Afinal, a premiação do Oscar. Então, ninguém vai querer falar da Creator Economy quando a gente pode ir lá ficar torcendo, como bons brasileiros que somos. E a Casa Brasil Estamos bem representados. Vai transmitir. Né? Então, assim, a gente já desisti desse dia. Então, eu tenho um problema de agenda, mas quem sabe rola. Quem está aqui, assinar nossa newsletter, a gente faz cobertura. A gente vai dessa vez com o Sebrae, que é muito legal, porque é para trazer o olhar do pequeno empreendedor, do creator, que é um pequeno empreendedor. A gente vai levar uma creator para fazer a cobertura com a gente, uma iniciativa muito legal do Sebrae também, que é de digerir esse assunto não para o executivo do banco, mas para o cara que não vai, nem o ano que vem, nem nunca, talvez, ter a oportunidade de ir lá, mas que pode acessar essa informação processada para ele. Assim, então, acho que vai ser muito legal. Mas só para assistir. Aí depois a gente tem um download quando a gente voltar, relatórios e tudo mais. Mas e tudo isso acompanha lá no Instagram da YouPix, no nosso YouTube. O Instagram te leva para todos os outros canais. Maravilha. E dentro das entregas do Instituto, a gente vai contar com a Rafa para fazer a curadoria da trilha de Creator Economy. Então, no nosso conteúdo, no nosso report final ali. E a gente volta depois para entender se tudo isso aconteceu ou o que aconteceu e a gente foi surpreendido, já que a gente começou com essa temática. Rafa, obrigado mais uma vez por estar com a gente sempre, mas em especial nesse episódio sobre South by Southwest. Camila, obrigado. Nos vemos com essa turma toda em Austin ou nos acompanhando por aqui. Um grande abraço, até o próximo episódio. E esse foi mais um episódio do Tomorrowcast na nossa edição especial do SXSW.